Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus, o Divino Mestre e amigo de todos os momentos, nos acolha, nos envolva a todos, a fim de que tenhamos todos nós, sigamos todos nós tendo uma tarde proveitosa de reflexões que venham a trazer ao nosso coração consolação, força, fé e esperança para o trabalho que nos compete no mundo. E coube nessa tarde a mim trabalhar essa obra magnífica que vai versar sobre o grande enigma, os mistérios do destino, da vida, de nós mesmos e de Deus. Que seja para nós uma jornada pelas questões mais fundamentais da vida, uma jornada por nós mesmos, em busca de encontrar esse sentido que nos possa conduzir em direção ao imenso destino reservado a todos nós. E no que diz respeito a Leon Denis, tenho aprendido nos estudos que vamos fazendo sobre ele, a valorizar sempre e cada vez mais os seus prefácios, as suas introduções às suas obras. Porque tenho percebido que em suas introduções, em seus prefácios, dá-nos ele como que um manual, um roteiro, para nos conduzirmos, para nos orientarmos nas viagens pelas suas obras. Trata ele, nos seus prefácios, logo a introdução, das finalidades maiores das suas obras. Como fará em Depois da Morte, não será diferente em Um Grande Enigma. Conta-nos ele com que finalidades ou como foram preparadas as suas obras, como nasceram, como foram gestadas. Dá-nos, portanto, pistas essenciais a fim de que as possamos decodificar, as chaves para que possamos realmente adentrar no tesouro imenso que tem a nos trazer. E é assim que, para realmente entender o grande enigma, deveremos começar pelo começo, numa mensagem que ele coloca direcionada ao leitor, é esse o título, a ti, que vais ler a obra, leia antes isso. E ele então vai dizer, nos momentos tristes da vida, nos momentos pesados, em que estamos acabrunhados, abra esta obra. Eco das vozes do alto, ela te dará coragem, te inspirará paciência e submissão às leis eternas. Vemos já de pronto que é uma obra a falar ou a buscar o mais íntimo da criatura, lhe fortalecendo, lhe sustentando na grande jornada. Portanto, uma obra de experiência, não só do intelecto, mas, acima de tudo, de sentimento. Uma experiência sensorial da criatura, que possa alargar os seus horizontes e as suas perspectivas, e com isso se nutrir, se fortalecer para o que tem a realizar no mundo e na vida. E ele conta-nos também, nessa mensagem, como veio a conceber essa obra. Diz ele que estava na costa azulada, numa tarde de inverno da Provença, diante do Pacífico. Aquele quadro belíssimo, o sol se pondo, os seus raios dourados por sobre as ondas, por sobre as vagas. Aos poucos, o infinito se preenchendo com as estrelas e as constelações, e ele então meditava, extasiado diante daquele horizonte. Sintonizava com as vozes que percorrem o universo, falando-nos ou estimulando-nos ao progredir. Mas diz ele que nessa tarde ele pensava, diante daquele horizonte muito belo, na indiferença das criaturas humanas, que se inebriam de prazeres a fim de melhor esquecer o fim da vida
isto é, a finalidade da vida, as suas responsabilidades e os seus deveres. Isto é, a criatura humana que insiste em permanecer cativa. No belo símbolo aqui hoje resgatado pelo nosso irmão Emanuel Cristiano, as criaturas que insistem em permanecer na caverna, quando a vida lhes convida ao eterno alvorecer. Pensava ele nessas almas, cativas ainda de suas paixões, da ignorância quanto a si mesmas, quanto às suas imensas potencialidades latentes, como também com relação ao seu futuro grandioso. Pensava ele sobre essas almas, quando então começa a ouvir, claro, pela audição intuitiva, pela inspiração, vozes que lhe diziam: escreva um livro. Escreva um livro que nós o inspiraremos. Um livro que fale às consciências e aos corações que a vida não é vã. Algo que não se possa conduzir levianamente. E sim, a luta pela conquista do céu. Obra elevada e grave edificação, obra de aperfeiçoamento, regida por leis augustas e equitativas, sobre as quais paira a justiça eterna, amenizada pelo amor. Ou seja, um convite a produzir, gestar um livro que fosse, na verdade, um despertador para aqueles que o lessem, uma experiência de despertamento, de abertura de horizontes, que os pudesse levar, enfim, a entender, a melhor compreender o grande enigma da vida, dos destinos, do Criador e do universo, e nessa compreensão do valor da vida, do valor do presente, do valor do momento e de tudo o que recebemos, nessa compreensão da grandiosidade do projeto em que todos estamos inseridos, projeto perfeito, justo, infinitamente amoroso e misericordioso, pudéssemos aí encontrar consolo, sentido, força, sustentação. Essa é a finalidade com a qual essa obra foi pensada, foi gestada. Inspirada, claro, pelo alto, com a maior finalidade de despertar a criatura humana em jornada transitória pelo corpo para a eternidade, para a sua imortalidade, mais do que isso, para um novo modo de viver e se conduzir, pautado ou ancorado nesse entendimento. Esse será o grande enigma. Uma obra de conhecimento, uma obra de aprofundamento no grande enigma que ainda somos para nós mesmos, no grande enigma que o universo ainda se nos apresenta, mas grande enigma este que, à medida em que se revela, aos poucos nos leva ao encantamento, à consciência e ao impulso de evolução, à grande jornada de ascensão em direção àquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Essa é a obra, o grande enigma, apresentada-nos aqui pelo próprio autor. Então fui pensar, a partir dessa perspectiva que ele nos traz, como poderia decodificar a obra em alguns pontos capitais. A obra é dividida em 3 partes, mas logo fomos vendo, percebendo que a primeira parte, Deus e o universo, é o seu núcleo, o seu cerne filosófico. A segunda parte, em que ele belamente vai descrever a natureza, é como que um desdobramento da primeira parte, assim como a terceira parte, a lei circular.
Mas o grande núcleo, o grande cerne está nesta primeira parte, dividida em 9 capítulos. O primeiro deles com o próprio título do livro, O Grande Enigma. Lendo essa primeira parte, fomos buscando então como identificar, como estruturar essa parte, o que ela nos revela, o que ela nos traz, de maneira didática, a fim que pudéssemos realmente alcançar o cerne do que Denis desejará ali nos trazer. E chegamos à conclusão, uma conclusão pessoal, naturalmente, cada um terá a sua leitura, cada um terá a sua maneira de entender a obra, mas chegamos a uma conclusão interessante, que na verdade esse núcleo filosófico da obra estará dividido em em 2 tríades principais. E fazia-nos sentido isso, tendo ele aquele carinho, aquele vínculo tão grande com os celtas, com os druidas, trabalhava como eles o faziam em suas revelações, em seus estudos do universo com tríades. Como ele mesmo haveria de estudar na sua outra obra, O Gênio Céltico, como também Kardec chegou a estudar num artigo muito interessante da Revista Espírita de abril de 1858, intitulado O Espiritismo entre os Druidas. Olha o nome do artigo de Kardec. O Espiritismo entre os Druidas. Naquilo que Emmanuel também aqui trouxe, a introdução do Depois da Morte, em que Denis vai nos mostrando toda a presença em alguns aspectos do Espiritismo em todas as épocas, civilizações da humanidade. Kardec também o fará, analisando as tríades, ou algumas tríades, dos druidas. E no nosso modo de entender, a obra estará assim fundamentada. 2 tríades primordiais para entendermos ou chegarmos a compreender esse grande enigma e, claro, com essa compreensão alcançarmos o que daí resulta, as benesses dessa compreensão. Vai ele nos apresentar uma primeira tríade, que será a tríade dos caminhos. Os caminhos a serem percorridos na busca pela compreensão desse grande enigma. E apresentará-nos ele a outra tríade, que são as consequências, a que a criatura será conduzida nessa jornada de experiência. Nessa jornada por compreender, por devassar as perguntas magnas da vida, que desde que a criatura tomou posse de sua razão, vivem consigo, a movem, a inspiram, a levam a refletir. A tríade das consequências desse processo, que, resumidamente, desde já, serão o bem, o belo e a verdade. Vai ele nos apresentar 3 caminhos para devassarmos esse grande enigma em busca do bem, do belo e da verdade, que são os tesouros mais fundamentais, os tesouros imperecíveis, a maior de todas as conquistas para a criatura, a tríade fundamental. Os que ousarem percorrer esses caminhos haverão de lá chegar e encontrar o bem, o belo e a verdade, da qual possa, ou dos quais possa, nutrir a sua alma, encontrar força, sustentação, consolo para os momentos mais difíceis. Trindade essa que vai estar ali definida nos capítulos 2, 3 e 4. No capítulo 2, a unidade substancial do universo, falando-nos, acima de tudo, da verdade, da lei divina em sua expressão magnífica, perfeita. No terceiro capítulo, falando-nos da solidariedade universal, do bem que a todos une, a grande cadeia universal que une todos os seres como numa corrente, sendo cada um um anel dessa grande parte. E no quarto, as harmonias do espaço,
o belo que está em toda parte, a nos cercar em cada passo e a nos encantar, a embelezar a jornada. Essa é uma das tríades fundamentais da obra. Mas para lá chegar, primeiro a criatura precisará passar ou buscar a outra tríade, os 3 caminhos por meio dos quais podemos, aos poucos, gradativamente, no curso dos milênios sem conta, devassar o grande enigma, o Criador em si e tudo o que Ele criou. E é por isso que, como espinha dorsal dessa primeira parte da obra, o capítulo que divide a primeira parte ao meio, como a dizer que é o eixo, o centro, no capítulo 5, Denis colocará a necessidade da ideia de Deus. Como no livro dos Espíritos, portanto, frisando a importância de, partindo de Deus, alcançar tudo o que há, toda a sua obra, tendo Ele como referencial maior. Ideia que é partilhada por outros filósofos. Me recordo até de Guimarães Rosa, que tem uma obra fantástica, chamada Grande Sertão Veredas, que muito mais do que uma literatura regional, fala, na verdade, das grandes questões da vida, do grande enigma, com uma vestimenta aparentemente simples, mas que vai nos projetar a essas grandes reflexões. Certa feita havia um comentário de Antônio Cândido, um dos maiores críticos literários de nosso tempo, acerca da obra, e de um diálogo que ele teve com Guimarães Rosa. Quando falavam sobre questões diversas, falavam sobre política, mas em determinado momento Guimarães Rosa dirá: isso tem lá a sua importância, mas é secundário, porque o que essencialmente importa à criatura humana é: Deus há ou Deus não há. Partindo da existência de Deus, tudo como que segue a se desdobrar em consequências muito bem conectadas uma à outra. Portanto, ele é o ponto de partida. Não por acaso é ele definido pelo próprio Mestre no Apocalipse como o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, de tudo que há. Então ele coloca isso como cerne, algo que também Dostoiévski, em suas obras, haverá de trabalhar. Irmãos Karamazov, por exemplo. A ideia de Deus como fundamento. Não só ele, Denis, não só esses escritores, pensadores, mas o próprio Kardec. Porque partindo dessa ideia de Deus, que Kardec faz questão de colocar como a primeira questão de O Livro dos Espíritos, não será naturalmente por acaso, pode a criatura se guiar, se conduzir na reflexão ou acerca de tudo mais que existe. E mais do que isso, a ideia que vem a ela ter de Deus, desse Criador, e portanto da sua obra, vai impactar, vai refletir necessariamente na sua vida, na sua maneira de se relacionar, na sua maneira de se conduzir. Kardec vai dizer isso no livro A Gênese, capítulo 1, nos versículos, ou nos itens de 23 a 25, vai ele fazer um tratado sobre isso, dizendo-nos que o ponto capital, por exemplo, da doutrina de Jesus repousa sobre os atributos que ele revela do Criador, porque esses atributos impactam necessariamente na nossa vida. A maneira pela qual enxergamos Deus, a sua natureza, aquilo que já podemos compreender dele, vai refletir na nossa relação com os semelhantes, na nossa relação com nós mesmos, com a vida, com o mundo. Um Deus vingativo, cioso, ciumento, por séculos alimentou muitas posturas nossas de agressão, que encontrariam justificação ou justificativa naquele Deus, pois se ele é assim, a criatura julgava-se na autoridade de proceder daquela maneira. A sua visão de Deus impactava na sua maneira de se relacionar com os outros, com os demais. Mas à medida que a ideia de Deus se depura, e é isso que o Evangelho sobretudo fará, Jesus nos mostrará um Deus de misericórdia, de amor, justo, mas amoroso. Não podemos mais
justificar posturas que antes tínhamos, porque ele vai agora apresentar para nós, essa perspectiva de Deus, novos deveres. Vai nos convidar a uma nova maneira de nos relacionar, de atuar, pois sendo ele misericordioso, devemos nós buscar fazer como ele também, dentro das nossas possibilidades. Como dizia Jesus, resumidamente, sede perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Isto é, ou o vosso Pai, melhor dizendo. No patamar em que a criatura está, a visão que tem ela de Deus, é isso que determina, que influencia a sua maneira de se conduzir pela vida e de se relacionar com os semelhantes. É o que Kardec dirá nessa primeira parte, primeiro capítulo da obra A Gênese. E é o que Denis também dirá nesse capítulo 5, a espinha dorsal, quando diz: a questão de Deus é o mais grave de todos os problemas suspensos sobre as nossas cabeças, e cuja solução se liga de maneira estrita, imperiosa, ao problema do ser humano e do seu destino, ao problema da vida individual e da vida social. Olha a conexão que ele faz. Não há como desconectar uma coisa da outra. Necessariamente essa visão, esse ponto de partida haverá de impactar tudo mais na nossa vida. O conhecimento da verdade sobre Deus, sobre o mundo e a vida, é o que há de mais essencial, de mais necessário, porque é Ele que nos sustenta, nos inspira e nos dirige, mesmo a nossa revelia. E essa verdade não é inacessível, como veremos. É simples e clara, está ao alcance de todos, basta procurá-la sem preconceitos, sem reservas, ao lado da consciência e da razão. Mais adiante, complementando ele, o homem vive e importa-lhe saber qual é a fonte, qual é a causa, qual é a lei da vida. A opinião que tem sobre a causa, sobre a lei do universo, quer queira ou não, quer saiba ou não, se reflete em seus atos, em toda a sua vida, pública ou particular. Mais adiante, desta opinião sobre Deus, sobre o mundo e sobre a vida, e entre parênteses ele coloca: notais que esses três assuntos são inseparáveis, as sociedades humanas vivem e morrem. Por isso ele coloca a ideia, a figura do Criador como esse eixo central nessa parte que é o cerne filosófico de toda a obra. É o alfa e o ômega. A visão que dele temos se configura em deveres maiores ou menores, segundo a condição que estamos, com relação ao próximo, a nós mesmos, à vida, ao mundo, à sociedade. Quanto mais sobe a criatura, mais ou melhor compreende a Deus, mais sente os deveres internamente a lhe conduzirem e a lhe guiarem. Como dirá o Espírito Lázaro no capítulo 17, não por acaso sede perfeitos, no item 7, quando fala de maneira belíssima sobre o dever. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para o Criador, para com o Criador. O dever cresce e irradia sob mais elevadas formas nos estágios superiores da humanidade. O que no fundo está ele a dizer: quanto mais sobe a criatura, melhor entende ela Deus. Melhor entendendo Deus, melhor compreende a si os deveres que lhe cabem na grande obra, na imensa obra da criação. Portanto, pensar sobre o Criador, o grande enigma fundamental, é pensar sobre tudo mais. É isso que Kardec também vai dizer, complementando a reflexão, no capítulo fenomenal, mais uma vez, da obra Gênese, capítulo 2, sobre Deus. No item 19, quando fala dos atributos da divindade, do nosso entendimento de Deus, dirá ele: tal é o eixo sobre o qual repousa o edifício universal. Então, todo o edifício universal repousa sobre um eixo, o nosso entendimento de Deus. É este o farol cujos raios se estendem sobre toda a criação, sobre tudo que há. Única luz capaz de guiar o homem na busca da verdade. Guiando-se por essa luz, ele jamais se transviará. Palavras de Kardec. Única luz capaz de guiar o homem na busca pela verdade. O eixo sobre o qual repousa
o edifício universal e, claro, o edifício de cada um de nós mesmos na vida que nos propomos a construir. Tem também, dirá Kardec, o homem, nos atributos de Deus, o critério infalível, a medida mais precisa para analisar qualquer ideia, qualquer pensamento, qualquer doutrina filosófica. Porque qualquer uma delas que venha não só a negar, mas simplesmente a diminuir algum dos atributos fundamentais da divindade, estará se afastando da verdade. Por isso ele conclui essas as palavras dele. Em filosofia, em psicologia, em moral e em religião, só há de verdadeiro aquilo que não se afaste nem o tio dos atributos essenciais da divindade. Então, olhando para o Criador, numa visão cada vez mais depurada, nós temos o melhor critério para nos conduzir na compreensão da verdade, dos grandes enigmas da vida. Aquilo que vem a diminuir, a contrastar com os seus atributos fundamentais, deveremos buscar reajustar o caminho. Foi assim que o próprio Kardec se conduziu durante a codificação, por exemplo, no que diz respeito à ideia da reencarnação. Ele tinha certa resistência quanto à ideia, mas então, justamente utilizando-se desse critério do Criador, pensava ele, como conciliar a perfeita justiça com a não existência da reencarnação. Era algo que feria, diminuía um atributo essencial da divindade, portanto, que afastava-se da verdade. Era preciso olhar por uma outra perspectiva. Por isso é esse o eixo central. Porque impacta não só na maneira pela qual vamos devassando o universo infinito, mas também nas coisas mais pragmáticas da vida. Tendo o referencial de um Deus amoroso, misericordioso, isso haverá de impactar na nossa relação com o nosso semelhante. Porque ele passa a ser o referencial. E eu passo então, quando sinceramente, quando disposto realmente a entender esses grandes enigmas, a me conduzir pautado nesses referenciais. Esse é o eixo central. Mas agora, para conhecer melhor o Criador e por conseguinte as suas leis, Denis haverá de nos apresentar a outra tríade. 3 caminhos essenciais, 3 meios primordiais para que possamos compreendê-lo como as suas leis. E aqui me recordo de O Livro dos Espíritos, num subtítulo da 3ª parte, ou do 3º livro, Conhecimento da Lei Natural, que se inicia na questão 619. E Kardec vai perguntar, Deus deu a todos os seus filhos os meios de conhecerem as suas leis? E a resposta então será, todos podem conhecê-las, mas não são todos que as compreendem. Os homens de bem e os que decidem investigá-la são os que as melhor compreendem. Mas todos um dia compreenderão, porque o progresso é uma lei. Como a já nos avisar também que, para adentrarmos nessa grande jornada pelos grandes enigmas, ou pelo grande enigma, é preciso querer. Mais do que isso, estar disposto não somente a conhecer, mas a compreender. E há aqui uma grande diferença. A própria etimologia da palavra talvez nos ajude nesse sentido, porque compreender é prender com. O que daquele conhecimento eu prendo comigo, ou trago comigo na forma de uma mudança, de uma verdadeira introjeção do que tenho conhecido. Isso é compreender. É quando o conhecimento, mais do que fazer parte do meu patrimônio intelectual, faz parte agora do meu próprio ser. Quando introjeto essa mensagem em mim, quando faço a digestão do alimento do qual me nutri, e ele passa agora a compor o meu ser. Isso é compreender. Só chega a compreender essas leis, o Criador, o grande enigma, aqueles que se decidem a buscar isso, e aqueles que optam, que se encaminham também pelo bem. Os homens de bem e os que decidem investigar são os que melhor compreendem as leis. E em compreendendo, alcançam aquela outra tríade, o bem, o belo e a verdade, que os sustenta, que os nutre, que os acalenta na imensa jornada. Então, nessa própria parte do conhecimento da lei natural, Kardec e os Espíritos nos trazem essa introdução e nos falam ali que existem 3 meios principais de conhecer
o Criador e as suas leis, como Denis também vai aqui nos mostrar nessa obra. 3 meios capitais. O primeiro deles, apresentado logo à questão 621, onde está escrita a lei de Deus. O enigma fundamental em nós mesmos. Nos conhecer é também conhecer a vida, o universo, o Criador e as suas leis. Portanto, o primeiro caminho, o primeiro elemento da tríade é autoconhecimento. O conhecimento de nós mesmos, o mergulho em nós mesmos, que haverá de nos conduzir gradativamente à tríade, digamos, das benesses dessa jornada. O segundo processo está logo à questão seguinte. Questão 622, quando Kardec pergunta aos espíritos: conferiu Deus a missão a certos indivíduos de revelar as suas leis? E então eles responderão: em todos os tempos. Houve aqueles que ele enviou a fim de que com suas vidas, seus trabalhos, seus ensinamentos pudessem revelar um pouco mais do Criador e das suas leis às criaturas, aos homens encarnados. Portanto, o conhecimento que nos chega através da revelação, tanto dos encarnados, como hoje, mais especificamente, também através dos desencarnados, claro, comprometidos com Deus e com as suas leis. O conhecimento, portanto, dessas vidas, dos legados dessas vidas missionárias, transformadoras, que vieram a abrir para nós um pouquinho mais dos véus, rasgar um pouquinho mais das cortinas que nos impedem de acessar, de contemplar e entender esse grande enigma. Então, a revelação que nos chega pelos instrumentos que o alto se utiliza para impulsionar a humanidade, que é o que está na questão 622. E o terceiro caminho, o terceiro elemento dessa tríade, na questão 626 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntará: só Jesus revelou as leis divinas ou, em outros tempos, de outros modos, essas leis também foram reveladas? E então, em certo momento da resposta, os Espíritos dirão: estando a lei divina gravada na natureza, o homem sempre a pôde encontrar quando quis, quando se esforçou para tal, apresentando-nos, portanto, o terceiro caminho, o terceiro meio de nos conduzirmos na busca desse grande enigma: o estudo da natureza, das leis físicas, morais, da perfeição dessas leis que regem todo o universo. A natureza a nos ensinar. São esses os 3 caminhos primordiais, a tríade fundamental que haverá de nos conduzir, de nos guiar. Comecemos então por essa última. A importância de observar a perfeição que nos cerca. Não por acaso o próprio Mestre no seu Evangelho nos diz: olhai os lírios do campo. Não dizia Jesus apenas para a gente olhar a flor, que é muito bela, que encanta, mas para além disso, convidava-nos ele a observar as leis que a natureza está todos os dias a nos ensinar, para aqueles que têm olhos de ver. A contemplação, o olhar para as magnificências que nos cercam, que Denis vai desdobrar de maneira tão bela, tão profunda na segunda parte da obra, falando-nos das montanhas, dos mares, dos campos, enfim, mostrando-nos a beleza da natureza como obra que revela o seu autor. E de fato, quantas leis a aquele que sabe observar não poderá aprender, retirar da natureza? A lei do serviço, que uma fonte nos ensina a caminhar pelo mundo cantando e deixando por onde passa a fartura, a alegria, a renovação e a esperança. Por isso é a fonte feliz, por isso segue ela a cantar a vida fora, porque aprendeu a servir. A lição que uma queda d'água nos ensina, ao cair,
mostrando-nos o quanto de energia podemos extrair se soubermos bem aproveitar as nossas quedas. Não é daí que vem a energia que nos ilumina? Pois bem, é de uma queda que nasce um Paulo de Tarso. É de uma queda que nasce uma Maria Madalena. A natureza já remotamente a nos ensinar. Olhemos a queda, que se faz energia, impulso para o progresso daqueles que a souberem utilizar. Não é o sol um constante ensinamento, um fundamento da lei divina? Na criação, alcança a luz aquele que se sabe doar. Porque esse é o preço da luz na criação divina. Ilumina-se quem sabe se sacrificar pelos outros, pela vida, pela criação. O sol, isso nos ensina, a vela, a lâmpada, a nos ensinar todos os dias o valor do sacrifício como condição, recurso de iluminação da criatura. A flor, que nos ensina silenciosamente o perdão, quando mesmo retirada do seu solo, quando mesmo ferida por nós, sabe nos doar o seu perfume e a sua beleza. O sândalo cortado pelo machado que o envolve no seu próprio perfume, na grande lei do perdão. Eis então, meus irmãos, o primeiro caminho de compreensão do grande enigma. Aprendermos ou treinarmos o nosso olhar para enxergar como Deus fala conosco todos os dias pelas maravilhas da criação. Como dizia já os Salmos, lá desde então, Salmo 19, os céus cantam a glória do Criador. Que os Espíritos souberam trazer para nós também na questão 969 de O Livro dos Espíritos. Tudo em a natureza canta, isto é, proclama, desde o grão de areia, o poder, a sabedoria e a bondade do Criador. A revelação, portanto, pela natureza, treinando o nosso olhar a fim de que possamos enxergar. É o que Denis vai dizer de maneira muito bela, tudo nos fala de Deus. No capítulo 6, o visível e o invisível, a inteligência o discerne, a razão e a inteligência o proclamam. Mas o homem não é somente razão e consciência, é também amor. Muito mais do que uma experiência intelectual, é essa também, a da contemplação da natureza, uma experiência sensorial, de sentimento. Porque para compreender o Criador no nível que estamos, mais do que o intelecto, que terá a sua importância, é preciso antes recorrer também ao sentimento, ao amor. Com a sua eloquência diferente, com a sua maneira diferente de explicar. Me recordo da questão 244 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: os espíritos veem a Deus? Então eles responderão: os superiores o veem e o compreendem, mas os inferiores, que somos nós, o sentem e o adivinham. É por isso que Jesus, no Evangelho, não irá focar em apresentar para nós Deus em sua natureza filosófica. Vai ele se focar em apresentar o Deus Pai. Paizinho, Abba, em aramaico. Como a nos dizer que no momento, no estágio que estamos, mais do que tudo precisamos amar para conhecê-lo, para senti-lo nessa natureza que nos cerca. Ao que João Evangelista vai falar muito em suas cartas. Conhece a Deus aquele que ama. O que ainda não ama, desconhece ainda o Criador em sua essência mais profunda. É preciso, portanto, amar. É o que Denis está aqui nos dizer. Porque amando, alcançaremos compreensões outras que a nossa razão ainda não nos permite, mas que um dia haveremos de chegar lá. Ver, compreender o Criador, também pelos recursos do entendimento. Falta-nos ainda, até lá dirão os Espíritos, sentidos para tal. Mas que possamos amar e olhar ao nosso redor, vendo essas leis que todos os dias se revelam a nós, em cada passo, na beleza da criação. Passemos então ao segundo recurso capital, o segundo recurso fundamental, por meio do qual possamos conhecer o Criador, a revelação daqueles que Ele envia em todos os tempos, locais e culturas,
para abrir um pouquinho mais dos véus. Em especial também em nossos tempos, não só os que encarnam para nos revelar, mas também os espíritos, com a sua tarefa reveladora. Espíritos, claro, que precisarão ser analisados, se estão comprometidos ou não com o Criador. Como dizia já lá atrás João, analisai antes se os espíritos que vêm são de Deus. Para que tenhamos segurança na revelação que nos é trazida. Algo que Kardec soube muito bem fazer, sistematizar na criação, no estabelecimento da ciência experimental espírita, com seus critérios e controles. Denis vai dedicar, inclusive, um capítulo na obra a isso, capítulo 7, a ideia de Deus e a experimentação psíquica. Como a dizer que essa ideia também repercute na maneira pela qual venhamos a lidar com a espiritualidade, nos critérios que possam nos conduzir numa relação segura com a espiritualidade e, portanto, profícua em termos de aprendizado. Mas se os espíritos desencarnados nos revelam, também os encarnados, em todos os tempos que vieram com as suas vidas, muitas vezes, dar ou deixar, legar à humanidade novos horizontes na compreensão quanto ao Criador. O próprio codificador assim o fez, enquanto Jan Hus, indo à fogueira a fim de preparar o terreno para novas compreensões quanto ao Evangelho, quanto à vida. Lutero continuaria o trabalho e depois ele voltaria para levar adiante. Não só ele, como também aquele que lá esteve, Denis, o seu benfeitor Jerônimo de Praga, todos envolvidos nesse processo de impulsionamento da evolução da humanidade. Então a vida, ou essas vidas que nos inspiram, uma delas hoje estamos aqui a realçar, a agradecer, vidas que abrem para nós novos horizontes. Então Leon Denis, no capítulo 8, vai dizer: o que demonstra de modo brilhante a intervenção de Deus na história também é o aparecimento no tempo próprio, nas horas solenes, desses grandes missionários que vêm estender mãos aos homens e os repor na senda perdida, ensinando-lhes a lei moral, a fraternidade, o amor aos seus semelhantes, dando-lhes o grande exemplo do sacrifício de si pela causa de todos. Sacrifício de si pela causa de todos. Haverá algo mais imponente do que essa missão dos enviados divinos? Não nos encanta, não nos fascina, não nos inspira olharmos para essas vidas que em holocausto se deram pelo futuro, pelo amanhã da humanidade? Eles vêm e marcham no meio dos povos, em vão os sarcasmos e o ridículo chovem sobre eles. Em vão o desprezo e o sofrimento os atingem. Eles marcham sempre. Em vão se levantam ao redor deles os patíbulos e os cadafalsos, que eram instrumentos de tortura. As fogueiras se acendem, mas eles seguem com a fronte altiva, a alma serena, como o próprio Jan Hus, na fogueira de Constança, a dizer, tendo por base o seu próprio nome, que em tcheco significa pato ou ganso: hoje queimam um pato, um ganso, mas dia virá em que um cisne voará tão alto que as vossas labaredas não o alcançarão. Profético, inspirado, porque de fato tentaram mais uma vez alçar as fogueiras, mas dessa vez o cisne planou bem alto e as chamas não o puderam alcançar. São essas as vidas que nos inspiram, que nos falam um pouco mais do grande enigma do Criador. Qual é, pois, o segredo da sua força? Quem os impele assim para a frente? Acima das sombras da matéria e das vulgaridades da vida? Mais alto que a terra, mais alto que a humanidade, eles vêm resplandecer esse foco eterno. Um raio do qual os ilumina, lhes dá a coragem de afrontar todas as dores, todos os suplícios. É dessas vidas também que precisamos nos nutrir, nos alimentar sem qualquer pretensão ou sem qualquer desvio de culto ou de adoração improfícua. Sermos por essas vidas gratos,
no sentido mais legítimo dessa palavra. E aqui me recordo de Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 163, uma mensagem chamada Agradecer, em que ele vai dizer: no círculo dos seguidores de Jesus, não se justifica mais o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases laudatórias e bombásticas. Para os trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer será aplicar proveitosamente as dádivas recebidas. Como podemos então manifestar a nossa gratidão a estes que abriram caminhos, que rasgaram um pouco mais do véu, a Denis, a Kardec e a tantos outros, a Paulo, a Tiago, a João? Aplicando proveitosamente todas as dádivas que souberam nos legar. Isso será agradecer, isso será avançar no conhecimento de Deus a partir do livro de suas vidas. Esse é o segundo caminho. Mas enfim, haveremos de chegar no terceiro, talvez o mais fundamental. O conhecimento de nós mesmos, o mergulho em nós mesmos, a fim de, em nos compreendendo no grande enigma que ainda somos para nós mesmos, compreender melhor a Deus, como as finalidades maiores da vida, e encontrar aí a força que nos possa sustentar em todos os desafios e diante de todas as lutas. Por isso, no capítulo seguinte, capítulo 9, Leon Denis dirá: só penetrando o sistema da alma humana, chegaremos um dia a resolver o enigma do ser infinito. Só penetrando o imenso universo que nós somos, universo ainda desconhecido, tão pouco desbravado, é que haveremos de um dia compreender o alfa e o ômega, que não só está fora de nós, em toda parte, como também dentro de nós. Como já dizia o apóstolo Paulo: não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós e que vós sois o templo de Deus? É, portanto, necessário desbravar esse nosso mundo interior, conhecer o universo que somos, porque isso é também conhecer o universo que nos cerca. Universo esse tão pouco conhecido ou desbravado nesse mundo de hoje, que nos estimula tanto a ação exterior e que nos afasta tanto, muitas vezes, do conhecimento e da ação interior. Quantas vezes a ação exterior, em excesso, em desequilíbrio, não é, na verdade, uma fuga do grande mergulho interior a ser feito? Quantas vezes o excesso de ação no mundo, mesmo em nossa seara espírita, não é ainda a fuga para o trabalho interior? É o que Emmanuel vai dizer no capítulo 7, Pensamento e Vida, quando fala do trabalho, dirá ele: há trabalho-ação e há trabalho-serviço. Quantas vezes não estamos no trabalho-ação puramente mecânico, a fim de não mergulhar mais a fundo no trabalho-serviço, que efetivamente nos transforme, nos lapide. Porque ele dirá: o trabalho-ação transforma o meio, mas o trabalho-serviço transforma o indivíduo. É preciso, portanto, mergulhar em nós. Quantos hoje que não conseguem sequer ficar consigo mesmos por 5 minutos? Logo precisam arrumar alguma atividade, mas como mergulhar, se aprofundar, como discernir o que vai aqui dentro de nós, sem esse acerenar, para olhar com profundidade o que somos? É quase que naquele experimento que a gente faz, às vezes no ensino fundamental, temos um copo com água e um monte de coisas ali, areia, pedras, enfim, e o copo está em movimento, está agitado. Quando assim está, não conseguimos discernir, diferenciar o que ali está. Está tudo misturado, todas as coisas. Então é preciso fazer o quê? Decantar. A experiência que a professora do ensino fundamental às vezes faz: deixa o copo parado um pouco, e você vai vendo como que as coisas vão se colocando no lugar. As fases vão se separando, e eu vou conseguindo discernir. Aquela bagunça de antes, agora
se torna mais acessível. Por quê? Paramos, conectamos conosco, mergulhamos em nós, iniciamos essa jornada. E é isso que o Evangelho, essencialmente, vai nos conduzir a fazer. Lembrando a própria definição que Gamaliel vai ter e vai apresentar a Paulo, descobrir que adaptarmos o Evangelho nada mais será do que descobrir um novo país, cuja grandeza se perde nos infinitos ou no infinito da nossa alma. Seguir a jornada do Evangelho com Cristo nada mais será do que desbravar a imensidão de nós mesmos e aprender a enxergar todas as belezas, todos os potenciais que ali estão e que ainda desconhecemos. Me recordo de Santo Agostinho, que teve certa vez a oportunidade de dizer: passamos ou caminhamos pelo mundo buscando as belezas, paisagens paradisíacas, belíssimas, mas passamos uns pelos outros sem nos encantar com a beleza da alma humana, com a sua profundidade, com a riqueza que ali habita. Olhamos para essas belezas que nos cercam e não conseguimos olhar para o ser humano, para uma alma, para o nosso irmão e nos encantar com a grandiosidade da obra que somos e que viremos a ser. Então isso é nos conhecer. Segue Denis dizendo: Deus está na criatura e a criatura nele. Deus é o grande foco de vida e de amor, do qual cada alma é uma centelha, ou antes, um foco, ainda obscuro e velado, que contém, em estado embrionário, todas as potências. A tal ponto que, se soubéssemos tudo quanto em nós outros existe e as grandiosas obras que podemos realizar, transformaríamos o mundo. Elevar-nos-íamos de um salto na senda imensa do progresso. Para nos conhecermos é mister, pois, estudar a Deus, porque tudo que está em Deus está nos seres, pelo menos em estado de germe. Deus é o Espírito universal, que se exprime e se manifesta na natureza, da qual o homem é a expressão mais alta. A importância, portanto, de voltarmos esse olhar a nós mesmos. Todos os homens devem chegar a essa compreensão de sua natureza superior. Na ignorância dessa natureza e dos recursos que em nós dormitam, é que está a causa de todas as provações, de todos os nossos desfalecimentos e de nossas quedas. Pelo não conhecimento de nós mesmos. Eis, portanto, a tríade que o mestre de Tours nos apresentará na grande jornada em busca do grande ou dos grandes enigmas. Trilhada essa jornada, encetada essa caminhada, haveremos de então alcançar paulatinamente, gradativamente, aquela outra tríade. Primeiro, a compreensão dessa unidade substancial do universo, da perfeição da lei divina, como está no capítulo 2, que por si acalma, aserena o nosso ser. Nada acontece à revelia, tudo se estabelece dentro de leis equitativas, perfeitas, justas. Estamos inseridos num projeto daquele que é a inteligência suprema do universo. Essa compreensão dessas leis perfeitas traz ao nosso coração esse entendimento da verdade, consolo, confiança, fé, esperança, mais do que isso, certeza de que tudo haverá de passar, de se harmonizar, de progredir, de evoluir. A primeira tríade, portanto, o primeiro elemento da tríade, a verdade, que liberta, que consola, que ilumina. Chegaremos ao segundo elemento dessa tríade, que por si também nos consola, nos acalenta o coração, como está no capítulo 3 da obra, a solidariedade universal, portanto a certeza de que o universo é regido pelo amor, pelo bem, de que há infinitos seres velando pela nossa jornada, investindo em nós, como nos compete também investir àqueles que conosco caminham. Que somos, na verdade, um elo, um anel
de uma grande, imensa corrente que conecta todos os seres nessa grande lei do amor. Como não se consolar? Como não esperançar ao sentir essa solidariedade? A ter essa certeza, ou quando se tem essa certeza, de que amigos velam por nós, de que esses que nos inspiraram lá atrás seguem conosco a nos ajudar a desbravar o grande enigma da vida. Como não se encantar, não se consolar com a certeza da promessa de Jesus? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Os que trilham, portanto, esse caminho de compreensão do Criador e das suas leis, em entendendo essa solidariedade universal, haverão de encontrar das fontes mais preciosas de força, de consolo e de inspiração. O segundo elemento da tríade, o bem, a verdade e o bem. E o terceiro, então, estará no 4º capítulo, as harmonias do espaço. Na medida em que se purifica, na medida em que se eleva, a alma amplia as suas percepções. E então passa a contemplar a natureza em sua beleza cada vez mais profunda. Passa a notar que tudo que há, canta, tudo que há, é mensagem de amor de Deus, como Denis dirá nesse capítulo. A perfeição, a harmonia da dança dos planetas, jamais atrapalhada, jamais perturbada, sempre a mesma em sua perfeita canção. A beleza das flores em seus diversos matizes e tonalidades, o canto dos pássaros, os matizes de um pôr do sol, o mar, as florestas, os prados, como Denis nos falará na segunda parte de sua obra. Vai encontrando a criatura fontes imensas, gigantescas de consolo, de inspiração, de força, na beleza de tudo o que há. O belo, o terceiro elemento da tríade. Pão divino que as nossas almas precisam, têm fome. Porque, já dizia Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. E por palavra que sai da boca de Deus, não entendamos a palavra que nós aqui utilizamos, mas entendamos toda a sua obra. Nós nos nutrimos dela, da verdade, do bem e do belo. Os que assim fizerem, os que trilharem esse caminho, encontrarão, como lá na proposta da obra, mesmo em meio às maiores lutas e às maiores tormentas, a força para prosseguir. Se elevarão acima das dificuldades humanas, das transitoriedades da vida aqui na matéria, pairarão pelo pensamento, em sentimento, onde tudo é harmonia, onde tudo é perfeição, e onde ecoa aquela voz que perpassa toda a criação, apontando a direção para onde tudo que há caminha. E Deus disse: haja luz, e haverá luz em tudo e em todos. Tudo passa, Deus e suas leis apenas permanecem. Os problemas, as lutas, os desafios passarão. Nós, caminheiros da eternidade, seguiremos, amparados e inspirados por esse que é a fonte de toda a vida, de toda a felicidade, por esse que é a alma de toda a criação. E é por isso que Denis, no seu capítulo 1, dirá dessa obra: tudo revela e manifesta a tua presença. Tudo quanto na natureza e na humanidade canta e celebra o amor, a beleza e a perfeição, tudo que vive e respira é mensagem de Deus. As forças grandiosas que animam o universo proclamam a realidade da inteligência divina. Ao lado delas, a majestade de Deus se manifesta na história pela ação das grandes almas que, semelhantes a vagas ondas imensas, trazem às plagas terrestres todas as potências da obra, da sabedoria e do amor. E Deus, assim, está em cada um de nós no templo vivo da consciência. É aquele lugar sagrado, o santuário, em que se encontra a divina centelha. Homens, dirá ele,
Aprendei a imergir em vós mesmos, a esquadrinhar os mais íntimos recônditos do vosso ser. Interrogai-vos no silêncio e no retiro, e aprendereis a reconhecer-vos, a conhecer o poder escondido em vós. É Ele que leva e faz resplandecer no fundo de vossas consciências as santas imagens do bem, da justiça e da verdade, e é honrando essas imagens divinas, rendendo-lhes um culto diário, que essa consciência ainda obscura se purifica e se ilumina. À medida, então, que penetramos nesse grande enigma, que aos nossos olhos extasiados e encantados ele se revela, pelo nosso esforço em o buscar, em o compreender, vamos aos poucos, a partir desse referencial que agora temos, nos moldando a partir dele. Nesse culto diário, em espírito e em verdade, como dizia Jesus, vamos aos poucos tornando a nossa alma, a nossa mente, o espelho que possa refletir em nossa própria vida e maneira de caminhar a luz divina que perpassa, que alimenta e que sustenta tudo o que há. Portanto, amigos, nesses momentos de sombra, de lutas e de dores que muitos passamos, que coletivamente passamos, aprendamos a mergulhar nessa grande jornada. Aprendamos a nos elevar por esses caminhos, por essa tríade que nos foi posta, acima das transitoriedades, das lutas e dos desafios humanos. Saibamos pairar pelo pensamento e pelo sentimento acima das inquietações humanas e ali comungar com o bem, com o belo, com a verdade, com a eterna mensagem que haverá de continuar a sustentar, a inspirar tudo o que há a evoluir, com a força divina que alimenta e que impulsiona todos ao grande destino de todos nós, à luz na eternidade. Saibamos buscar o grande enigma e haveremos de encontrar a grande resposta da vida, o amor e a sabedoria em nós. E que Deus nos abençoe a todos.